Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje então, dando sequência à Via, vou falar sobre Magalu, vamos prestar conta e quão mão de alface eu posso ter sido, tá? Em relação a Magalu, essa sim, pois fiz trade, tá? Recentemente compartilhei com vocês aqui e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre esse gráfico, tá? E Magalu. Então, juros DI versus Ibovespa, os dois estão se encontrando, se beijando aí como mostra esse gráfico. Vamos olhar um pouquinho da curva de juros longa, 2028 eu vou trazer, e o que eu estou correlacionando, quais serão os meus alvos de acordo com precificação dos ativos em março, é o tal mês especial, tá certo, pessoal? Bom, vamos lá para o disclaimer, eu já entro direto aqui nesse gráfico, que é mais curiosidade, né? Então, assim como foi em março, pessoal, com uma menor magnitude, bem verdade, tá? O azul é o Ibovespa, o índice futuro, e o laranjinha é a curva de juros futura, o DI. 28 eu estou utilizando aqui, tá certo? E em março, o que nós tivemos? Um fechamento muito forte da curva de juros. Vou sacramentar para vocês aqui o contexto, esse foi março, tá? Então todo esse fechamento aqui foi muito bom para a Bolsa, tá? Muito bom para a Bolsa mesmo. A gente percebeu, quando achou pico aqui, achou mínimo aqui. Basicamente isso, tá? Quando animou para cima os juros, viemos para baixo. É assim que funciona. Quando tentamos fechar aqui em maio e foi a minha call na Magalu, quando eu comprei call na Magalu e virou pó. Tá? Porque eu achei que nós viríamos para o março, já em maio, na segunda quinzena. Ah, pessoal, a gente até respirou um pouquinho, mas não aguentou. Aí voltamos a abrir o jacaré de novo. Bom, tá? E agora fechamos o jacaré. A parte boa é que trade é chato pra caramba, então você sempre repete, é uma condição C, é igual o Excel, né? Então se acontecer isso, logo eu faço aquilo. Pois bem, chutei de novo que nós íamos fechar os juros por causa do fim da PEC e ainda acelerei o ICOM simplesmente porque a expansão do fiscal foi grande, com os benefícios. Então fazia sentido para mim no ICOM. Aí fui em Soma, fui em Magalu, tá? E nesse meio do caminho comecei a olhar para o setor financeiro. Tá? Setor financeiro, eu fui em Porto Seguro. Basicamente, esses foram os meus últimos trades, pessoal. Tá? Agora, eu estou de olho em algumas posições short, tá? Principalmente em Equatorial, no utilidade pública, em utilidade pública. Então, vou pegar dentro de UTIL, ver quem não paga muito dividendo e olhar mais para a parte vendedora do que compradora, tá? Pelo simples fato de que a gente vai começar a ter deflação e os juros longos, a curva de juros, por mais que tenha fechado e beneficie o setor de utilidade pública, pessoal, olha, a Selic está alta e deve ficar alta. Então, esses juros na economia real alto e estável, contra uma inflação caindo, eu acho que é o pior cenário para a utilidade pública. Então, utilidade pública que paga pouco dividendo tem pouca atratividade nesse ambiente, em que a renda fixa vai perseverar alta, tá? E vai deixar muito não atrativo esse setor mais defensivo da Bolsa, enquanto quem apanhou 70%, 80% e 90%, pessoal, já deu o ar da graça, e eu considero que pode dar o segundo ar da graça, e esse segundo ar da graça é subir, tá? Magalu, o ICOM e o IMOB, e aí sim vai me colocar como mão de alface, tá? Como um cara que saiu do trade muito cedo, beleza? Então, para traders e para investidores vai ser esse vídeo aqui com o contexto juros. Bom, foi no vídeo da Via e vai ser no vídeo da Magalu. Por que eu tenho alvos para além da máxima feita no fechamento de sexta-feira, que a Magalu subiu 18% quase, tá? Porque em março, pessoal, nós chegamos a ter uma precificação de juros DI, tá? O longo, tá? De cerca de 10,80, 10,75, 10,50. Pois bem, é lá o meu alvo. Tá, para essa queda de juros atual. A gente vai retestar março. Se eu errar, pessoal, a gente ainda tem um fôlego, tá? Pois eu tenho para o cenário base dos juros que ele venha e feche até 10,52 e faça aqui um retorno para no máximo 12,30. Tá? Para no máximo 12,30 que foi e é a máxima que os juros atingiu na PEC dos precatórios, na crise Rússia e Ucrânia. E aqui nos benefícios, pessoal, a gente foi além. A gente foi para 13,25, tá? Eu corto. Para mim não existe mais. Eu não acho que o Brasil tem risco para abrir tantos juros, tá? Então, na minha tese, tá? A mínima já foi feita das small caps.
Não vai ter mais nova mínima, porque os juros não vai abrir mais do que já abriu em julho com a PEC dos benefícios. Juros longos. O que pode fazer eu errar? Qual que seria o trade contrário à minha ideia, pessoal? Se a Selic for para além dos 14%. Tá? Se o juros curto, então, se movimentar. O juros para 2023 está em 3,75. O BC não está nem à frente e nem atrás da curva. Está na expectativa que o mercado pôs ele. Show de bola. Tá? Então, eu estou acreditando na manutenção da Selic para os próximos anos e não no aumento da Selic. Tá? Se acontecer o aumento da Selic, pessoal, eu vou colocar no gráfico as precificações e aí sim romperia mínima. Tá? Teria argumento para romper mínima. Tá? É tudo um chutômetro aqui. Tá? Então, o cenário que eu tenho para os próximos meses, tá? Ou para 2022 já posso colocar, tá? É que os juros vai estabilizar entre 10,50, tudo está ótimo, 12,30, tudo não está legal. Alguma coisa aconteceu. Algum novo fiscal, por exemplo. Aconteceu alguma política, eleições talvez, alguma coisa assim, sabe? Externa. Beleza? Então eu acho que por hora nós temos pouco tempo, mas ainda temos tempo de acreditar e de apostar que é o macro que vai fazer preço nos ativos. Principalmente o ICOM, o IMOB. Quando a curva de juros, na minha visão, chegar no máximo a 10,50, a gente vai ter a transferência do macro dos juros, não vai mais fazer preço, porque ele tende a estabilizar e a Selic já vai estar estável. Tá? Para quem investe para longo prazo, é o melhor momento para se acumular, porque se define mínima e máxima, suporte e resistência. Eu acredito que o suporte foi definido, pessoal, a mínima. Ou seja, quem comprou barato em julho não vai conseguir comprar mais barato do que julho. Tá? Posso estar errado, na minha opinião, dentro desse racional meu, se a Selic for para 14 ou mais. Tá? Eu estou acreditando que a Selic mantenha 3,75. Tá? Então a mínima foi feita, tá? Do retângulo. A máxima ainda não. E qual que é a máxima na minha visão? É aqui, PEC dos precatórios ou março. Então eu vou para o preço da Magalu agora e trazer para vocês aonde ela estava em outubro, em dezembro, PEC dos precatórios, aonde ela estava com juros negociando a 10,50 e aonde ela esteve em março com juros a 10,75. Tá? Vamos lá fazer esse exercício de curiosidade aqui. Então março, pessoal, tá já classificado para vocês. A Magalu chegou a ser negociada a 7,40, 6,81. Bom, é isso. Tá? Eu tenho resistência aqui, ó, na região, que inclusive era alvo da minha call. Tá? Região dos 5. 4,76 é o único intruso, mas o resto dos 5. 5,14, 5,68, 5,89. E já vou fazer projeções para vocês. Tá? Agora, a PEC dos precatórios é um pouquinho antes. Tá? A gente teria ali um upside muito maior, pessoal. PEC dos precatórios, eu estou falando aqui de outubro, novembro. Ou seja, eu estou falando dessa região de preços aqui, ó. Que vai de 8,60 até 15,86, 15,83. Tá? Que inclusive é alvo para quando a gente começar a cortar a Selic. Bacana. Então, 2 cenários para vocês. Esse da PEC dos precatórios não é base para esse ano, mas março é base. Tá? Faz todo sentido. Um fiscal expansionista, tá? Ajudando o consumo, beleza? E não mais novas PECs no radar. Estamos em estado de emergência, que é um problema. O que pode fazer preço para baixo, então, nos ativos do ICOM e do IMOB, na minha opinião, não são os fundamentos, e sim os juros curtos. A Selic tomar mais 0,50 para cima, aí, por causa de um petróleo a 120, sei lá, por alguma pressão inflacionária. Tá? Então a gente vai ainda olhar para macro, inflação e curva de juros, mas a curta na curva de juros e inflação são os dados que nós temos aí mês a mês. Só que a inflação aqui no Brasil tá moqueada, né, pessoal, por causa do teto do ICMS. Então, assim, é porta livre para a gente fazer um março em dobro. Então, março nós subimos aqui R$ 2,73, 58%. Subimos do meu trade, dos 2,13 até os 3,14, que era o meu alvo, que foi o meu alvo, de novo os 54%, os 58%. Tá? Agora, eu vou colocar mais uma pancada dessa para cima,
Que aí gera o alvo lá em 4,76, 5,14, 5,68, 5,89. Tá? Por isso que eu tenho o alvo lá, pessoal, que seria mais ou menos aqui no meio de março, né? Nessa faixa aqui, ó. Entre mínima e meio de março. Certo? Então essa é a minha análise da Magalu. Com essa análise fui mão de alface. Mas, pessoal, eu não esperava que o mercado americano, ponto 1, fosse subir do jeito que subiu. E eu não esperava que nós tivéssemos deflação. Já, a deflação não, né? A estabilização da inflação nos Estados Unidos. Aqui tudo bem, por causa das medidas, tá? Então, assim, o mercado virou e eu não vou sentar em cima do meu erro, tá? Eu vou projetar, então, mais uma alta a lá março para as empresas do e-com. Então, peguei março, vezes 2, a partir da mínima feita em julho, é o meu alvo. Basicamente isso. Tá? O que seria na Magalu aqui, 100%. Ela sai dos R$2, vai para os 4, 100% e mais um pouco ainda, né? Estou falando aqui, pessoal, que ela pode... A alta que eu estou falando vai representar da mínima, tá? A algo em torno de 150%. Tá? De 150% até 190%. Tá? Em 2022. Certo, pessoal? E se você estivesse perguntando, e para o longo prazo, Bruno, aonde que você acha que é o preço justo, o preço, vamos dizer assim, o alvo maior? R$15,86, pessoal, continua lá. Tá? Por quê? Vamos lá para o gráfico mensal. Apesar aqui dos meus estudos, eu vou tirar eles. Tá? Eu projetei, então, esse movimento aqui atingiu 1,61% aqui, em 2,13. Minha entrada. Tá? Agora eu olho para essa última grande alta que nós tivemos aqui. E é ela que eu vou projetar. E aí o alvo que me dá é dos R$15 e pouquinho. Então ela deve ficar pipocando entre 15, 8, né, por um bom tempo. Não acredito que a Magalu vai ter forças para, no curto prazo, no médio prazo, né, 2024, 2025, romper massa histórica. Pode ser que eu esteja extremamente enganado, pessoal. Sem problema nenhum. Tá? Eu vou... Todas as semanas aqui eu posto para vocês. Tá? O gráfico semanal dá para entender aonde foi a PEC dos precatórios e como os preços se comportaram naquela fase. Tá? Então, para o curto prazo, é lá que nós devemos parar. Tá? É lá que eu tenho o alvo final. Agora, para o longo, tá? Tudo que nós fizemos em 2020, eu estou de olho. Porque pode voltar. Tá? Aqui foi, no caso, uma alta forte aqui de 353%. Tá? Essa alta projetada aqui a partir da mínima atual vai gerar esses alvos aí que começam a ter resistência na região ali dos 11,10, tá? E que se estende até, na minha opinião, os 15,86 aqui em cima. Certo, pessoal? É isso. Tá? Da queda, vamos projetar aqui também um outro estudo. Da máxima histórica até o fechamento da semana, a Magalu ainda cai 87%. Tá? Vou até pôr a Magalu, a Via, ver quanto ela cai. A Via, da máxima histórica até o fechamento da semana, 85%. Tá? A Amer, a Amer, R$89. Certo? O Mercado Livre, MELI, 34. Vamos lá. Máxima histórica. Espero ter gerado valor para vocês aqui que me acompanham nas análises do Mercado Livre. Né? Tinha esses pontos aqui dos 26,55. Parou lá, pessoal. Incrível. O Mercado Livre aqui cai 50. Então, aqui, pessoal, dentro dessas oscilações já dá um pouquinho de quem está melhor posicionada perante os olhos da Faria Lima ou de Wall Street. Mercado Livre já recuperou bastante da queda. Tá? Ele já subiu aqui praticamente o que subiu antes da política monetária aqui. Ainda não, falta R$9.
Alvo do Mercado Livre, então 59,47. É isso, pessoal. Beleza? Sem mais delongas, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.